Gente, que isso? Olha aí, ó, a caixa d'água estava solta. Meu Deus amado. Uma caixa d'água de 25 metros de altura desaba em cima de um prédio em Santa Cruz. 30 apartamentos são atingidos. Uma pessoa fica ferida. O Rio tem o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai mudar de presídio mais uma vez. A chance de recomeço para Wilton, que passou 7 meses na rua. Ele ganhou uma passagem e hoje volta para a família. Fazer uma nova história, né? E para que as pessoas vejam também que a gente que desceu um pouco pode continuar a história, né? Basta a gente querer. E tem alguém congelando aí? Pelo terceiro dia seguido, o estado tem a madrugada mais fria do Brasil, com temperaturas negativas. É a partir de agora, no RJ1. Meio-dia e 2, boa tarde para você. Uma caixa d'água de cerca de 25 metros de altura tombou, caiu sobre um condomínio em Santa Cruz, na Zona Oeste. Um prédio inteiro está interditado. Por sorte, e que sorte, apenas uma mulher de 31 anos ficou ferida na perna sem gravidade. A caixa d'água veio abaixo às 8 da manhã. Gente, que isso? Olha aí, ó, a caixa d'água estava solta. Meu Deus amado. Nas primeiras imagens já dava para ver a destruição. Quando tombou, a estrutura derrubou a laje do último andar desse prédio. Olha, Solange, a caixa d'água caiu em cima do apartamento. Acabou com tudo, irmã. Olha que perigo, uma hora dessa. A repórter Ana Beatriz Lourenço chegou ao local pouco depois do acidente. Os bombeiros chegaram aqui pouco depois das 8 horas da manhã e isolaram a área. Agora são 10h30 da manhã e as equipes da Defesa Civil vão começar a fazer uma avaliação técnica para determinar quantos apartamentos precisam ser desocupados. O Globocop sobrevoou o condomínio. Aqui do Globocop a gente observa que a estrutura metálica da caixa d'água se desprendeu da casa de bombas, tombando, atingindo primeiro o telhado deste prédio. Destruiu completamente o telhado, destruiu também boa parte da laje e depois atingiu ainda o andar térreo. A Daniele vende lanches numa barraca que fica em um dos prédios. Ela estava chegando para trabalhar na hora do acidente. Quando eu vi o negócio tremendo, era a caixa d'água. A caixa d'água pegou, caiu em cima do apartamento. Entendeu? Aí eu chamei, comecei a gritar, pedir ajuda, porque eu pensei que o apartamento ia cair, entendeu? Uma moradora do primeiro andar do edifício ao lado machucou a perna quando os vidros da janela estouraram. Quando a caixa d'água ruiu, ela destruiu 2 lajes do prédio. Aqui embaixo a gente tem uma noção do impacto da destruição, da força que essa estrutura teve quando caiu, ao olhar para os carros. Olha só, essa van aqui, ela estava do outro lado da rua. E o telhado do prédio veio parar aqui, ó, a 30 metros de distância. A Rojane vive no prédio em frente ao que foi atingido e se emociona ao lembrar do momento da queda da estrutura. Muito medo, muito medo. Eu pensei que eu ia morrer. Eu já ia salvar meus filhos. A gente estava dormindo, aí começou a sair esteiraço no meu quarto e começou a tremer. Aí acordei as crianças, mas tremia muito. Aí quando eu vi, tinha estado tudo no chão. O condomínio Leme 2 foi inaugurado em 2014 e faz parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O prédio atingido tem 5 andares e 20 apartamentos. Os edifícios foram construídos pela empresa Direcional Engenharia. Nesse anúncio, um apartamento de 42 metros quadrados custa R$ 29 mil. O síndico disse que a manutenção da bomba d'água estava em dia e que a revisão da caixa estava dentro do prazo e seria feita daqui a 2 anos pela prefeitura. Não estava danificado, na verdade ele não cedeu. Como tem 2 compartimentos de água, um vai para cima, a parte de cima é mais pesada. A parte de cima quebrou, dobrou no meio e veio cair porque dobrou no meio, entendeu? A questão foi essa, não foi dano na caixa d'água, nada disso, foi o excesso de peso. O prefeito Eduardo Paes chegou ao local às 10h40 da manhã e falou que os moradores que deixaram seus imóveis vão receber aluguel social. A gente já vai ver essas famílias que moram nesse prédio aqui para acolhê-los enquanto não se faz nenhuma intervenção no prédio. Eu já acionei pessoalmente a construtora que fez esse prédio, a responsabilidade é deles. Se eles não assumirem essa responsabilidade, a prefeitura vai agir, mas eles vão ter que assumir sua responsabilidade, até porque é uma empresa que constrói, é uma empresa séria, até que me provem o contrário, e faz muita coisa aqui no Rio.
Então a gente espera que eles assumam a responsabilidade deles, recuperem isso de maneira adequada. Outros condomínios construídos pela Direcional também vão passar por vistorias. A Delegacia de Santa Cruz vai investigar o caso. Peritos estiveram no prédio para analisar a estrutura e levantar informações sobre o acidente. Que estrago, hein? A gente continua a falar sobre esse acidente. O Guilherme Peixoto está lá no condomínio onde a caixa d'água desabou, em Santa Cruz. Vai atualizar agora as informações para nós. Boa tarde, Guilherme. 30 apartamentos foram atingidos de alguma forma. O que se vê aqui em Santa Cruz é impressionante e assustador. Mariana, boa tarde para você, uma boa quarta-feira a todos os nossos amigos. Com autorização da Defesa Civil, a gente conseguiu se aproximar ao local exato onde essa caixa d'água desabou. A Polícia Civil chegou aqui por volta das 11 horas da manhã e vai investigar 2 crimes, o de lesão corporal e o de desabamento. Dá para ver aqui que a estrutura imensa dessa caixa d'água dobrou ao meio, atingindo não só a parte de cima do prédio, como principalmente o apartamento no térreo onde estava a moradora que se feriu e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Agora há pouco, a Caixa Econômica Federal divulgou uma nota oficial. Disse que assim que soube desse acidente, entrou em contato com a construtora responsável por essa obra. E a Direcional responsável pelo condomínio, lá em 2014, disse que encaminhou equipes aqui para o local e que a caixa d'água foi fabricada por uma empresa terceirizada que vai passar por uma perícia técnica para identificar exatamente o que causou esse problema. Agora há pouco, a Defesa Civil terminou a avaliação técnica desse imóvel e decidiu interditar todos os apartamentos, ou seja, os moradores não sabem quando vão poder voltar para casa. Estou aqui ao lado do subsecretário de Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves. Como é que foi, subsecretário, essa avaliação e como é que está a estrutura desse prédio atingido pela caixa d'água? Boa tarde. Isso, boa tarde. A princípio a gente chegou aqui e encontrou esse cenário, como é um tipo de construção diferenciado, onde você tem umas paredes estruturais, não é um método convencional com coluna, pilares e lajes. A gente precisou interditar todas as 20 unidades desse bloco 8 por conta de ter afetado algumas paredes. Você mexer numa parede de uma construção dessa, você pode interferir em toda a edificação. Esses moradores, então, pelo menos por enquanto, vão ficar fora de casa sem prazo para voltar. Isso, inicialmente a gente está interditando os 20, a Defesa Civil está vindo com os técnicos também para fazer o escoramento, a perícia também vai ser realizada pela Polícia Civil. Após essas 3 intervenções, a gente vai poder liberar para os moradores tirar os seus pertences. Rodrigo Gonçalves, subsecretário de Defesa Civil, obrigado pela participação ao vivo aqui no RJ1. E agora a gente vai conversar com o repórter Eric Rianelli, que está num outro condomínio aqui perto, em que os moradores também reclamam da estrutura na caixa d'água. É isso, Eric? Boa tarde para você. É isso sim, Guilherme. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou no condomínio Leme 1, que fica a 50 metros de distância de onde você está. Essa caixa d'água daqui, ela é exatamente igual à caixa d'água hoje que ruiu no condomínio Leme 2 e deixou uma moradora ferida. A síndica, Gisele, ela me procurou dizendo que eles têm muitas preocupações aqui com a caixa d'água, especialmente com a fixação. Olha só, algumas dessas estruturas, são 12 no total, elas têm um parafuso só. Em alguns pontos, a gente percebe que tem uma aparente folga aqui, ó, meu dedinho quase entra aqui. Em outros pontos não. E olha só como está enferrujado, como está corroído. A gente vai avançar aqui agora para o outro lado, vocês vão ver as imagens do Ricardo Guimarães. E olha só, nesse lado, que é o outro, é o lado oposto, né, da caixa d'água, os parafusos já estão até um pouco envergados. E isso se reforça quando a gente vem para o fundo aqui, para as outras estruturas que ficam na parte de trás da caixa d'água. A gente vai conversar agora com o Leandro, ele é da Associação dos Condomínios Minha Casa Minha Vida, do estado do Rio de Janeiro. Vou pedir para a gente vir para cá. Leandro, o que vocês observam de problemas em caixas d'água, em condomínios Minha Casa Minha Vida aqui no estado? O que costuma acontecer com essas caixas? Primeiro, eu quero te dizer que para a gente não tem novidade, infelizmente. Isso é uma tragédia anunciada. Todo síndico e morador dos condomínios sabe que isso está para acontecer a qualquer momento. O que a gente percebe? As caixas d'água estão sempre instalando, estão sempre se deteriorando, o material está sempre se corroendo. Se você perceber, você vai ver que está sempre enferrujado e é notório que tem algo fora do normal nessa caixa. Aqui nesse condomínio, a síndica, ela relata vazamentos, que vazamentos são comuns. Então, olha só, os moradores abriram um buraco aqui nesse muro para que a água escoe. E aí eu queria te dizer, a síndica, Leandro, ela afirma que a água costuma vazar por baixo da caixa d'água aqui, bem na base, ó, da estrutura metálica, e também vaza aqui no nosso chão, na altura do chão,
que é a gente está embaixo da caixa d'água, mas está em cima da cisterna. Isso é comum? Esses vazamentos são comuns? É comum em todo o estado do Rio de Janeiro. Todo condomínio, infelizmente, tem esse problema de vazamento de caixa d'água. Isso tudo dizem que é porque é um material de baixa qualidade que as construtoras usaram. Leandro, obrigado. Isso tudo vai ser verificado pela Prefeitura, que vai fazer uma vistoria em todos os condomínios construídos pela Direcional Engenharia. Mariana, a gente volta com você aí no estúdio. Qualquer coisa, eu peço para chamar. É importante, né, ao menos aproveitar um caso semelhante, né, uma caixa d'água ali do lado que aconteceu essa tragédia, para começar a fazer, então, finalmente essas fiscalizações, essas vistorias, né, para evitar uma nova tragédia. Obrigada, Eric. As secretarias Municipal e Estadual de Saúde confirmaram nessa manhã o primeiro caso de varíola dos macacos no Rio. É um paciente que se contaminou na Inglaterra, chegou ao Brasil no último fim de semana. Esse é um dos 5 casos confirmados no país, outros 8 estão em investigação, um deles aqui no nosso estado. A identidade do paciente não foi divulgada. O homem, de 38 anos, saiu de Londres, na Inglaterra, e chegou no Brasil no último sábado. No dia seguinte, ele procurou ajuda no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. As amostras clínicas foram enviadas para o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Lá foi confirmado o resultado positivo para a varíola dos macacos. O caso foi comunicado ao Ministério da Saúde. O paciente é brasileiro e está se tratando em casa, em isolamento. Os médicos avaliam que ele está bem, sem sintomas graves. 5 pessoas que tiveram contato com esse homem também estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele apresentou erupção na pele, apresentou dores no corpo e adenomegalopatia, que é aumento de volume de gânglios. Como qualquer doença, tem que ser observada, mas não tem uma letalidade alta. O primeiro caso confirmado no país foi na cidade de São Paulo. Agora, em todo o Brasil, são 5 casos confirmados da doença. O Ministério da Saúde investiga outros 8 casos sob suspeita, um deles aqui no estado. A varíola dos macacos é uma doença provocada por um vírus. É transmitida de animais para humanos e entre humanos, principalmente por meio de contato com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados, como roupas e toalhas. A doença provoca feridas no corpo inteiro. Principalmente no quadro clássico, principalmente no rosto, nos braços e nas pernas. Mas no surto atual ele está aparecendo com poucas vesículas e muitas vezes localizado na região genital. Então está um quadro um pouco diferente, porque isso tem a ver com a própria transmissão, que é um contato de pele. Os sintomas também incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Todas as pessoas com suspeita devem ser isoladas até o desaparecimento completo das feridas. O período de incubação da doença pode ir de 6 a 21 dias. Você teve contato com pessoas que vieram de fora, que estão com esses sintomas, fiquem se observando e procurem um médico. Então não há necessidade de pânico. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Ei, Mariana, boa tarde, gente. Então, primeiro caso confirmado aqui no Rio de Janeiro. Qual a orientação das secretarias de saúde? Existe algum alerta, alguma coisa? É isso, eu fui conversar com as autoridades, enfim, secretário municipal, secretário estadual, bom, o que se faz a partir deste momento com a confirmação? O primeiro alerta que eles me falaram é o seguinte, olha, vamos informar a população, o macaco não tem nada a ver com isso, eles estão com medo de começar a ter crueldade com os animais. Na Floresta da Tijuca temos muitas espécies de macaquinhos, enfim, as pessoas começaram a matar macacos porque acham que o macaco é o responsável. Não tem nenhuma responsabilidade, gente. A outra é que as pessoas começaram, olha, esse rapaz, ele viajou, todas as pessoas que estavam no avião são suspeitas. Também não é assim, não era o mesmo a contaminação que a gente viu com Covid, por exemplo. Então tá, pessoas que tiveram um contato próximo, você viu ali, 5 pessoas estão sendo monitoradas. Então, é um contato próximo, não tem nesse momento, nenhum alerta para a população. O que é que se faz nesse momento? É um alerta apenas para as unidades de saúde. Então, todas as unidades de saúde precisam ficar mais alertas aos sintomas. E aí, identificar rapidamente, opa, aqui tem mais um caso suspeito. E esse caso passa a ser monitorado e as pessoas que tiveram contato passam a ser monitoradas até que se descarte ou não. Então, é isso que está sendo feito neste momento. Gente,
Não há nenhum alerta para a população neste momento, não há nenhum pânico. O que se tem agora é um alerta para as unidades de saúde que vão acompanhar os casos e que vão acompanhar aí casos suspeitos para que imediatamente se faz o isolamento dessa pessoa. Obrigada, Edmilson. Na UFRJ, o corte de verbas anunciado pelo governo federal pode parar o ensino, pesquisa e extensão. Projetos científicos importantes devem sofrer prejuízos inestimáveis. A universidade diz que se a tesoura realmente passar pelo orçamento, só tem dinheiro para pagar as contas até setembro. Sabe o leite que você toma no café da manhã? O trabalho desse laboratório garante que ele não falte na sua mesa. É que um vírus da família do que causa varíola pode contaminar vacas e prejudicar a produção pecuária. Foi aqui que esse micro-organismo foi descoberto. É um vírus que começou a circular no estado do Rio de Janeiro e causa lesões nas tetas e no úbere das vacas leiteiras. Se o gado é infectado, ela pode levar a mastite e é com isso a perda do animal para a indústria leiteira. Ele não vai mais ser usado para obter leite. Se faltar dinheiro, a pesquisa para. A gente deixa de fazer alguns experimentos por falta de verba e impacta de maneira mais direta no nosso dia a dia, em termos de universidade, porque a gente, por exemplo, perde funcionários de limpeza. Eu trabalho num laboratório de segurança, nível 2, que é um laboratório de segurança para trabalhar com vírus. Eu preciso das salas serem mantidas limpas, eu preciso de coisas básicas como água sanitária, que é a maneira como a gente faz a desinfecção do nosso material. Na última sexta-feira, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior anunciou que foi informada pelo Ministério da Educação de que parte do orçamento discricionário das universidades, aquele disponível para gastos de custeio, foi cortada. A informação acendeu um sinal de alerta aqui na UFRJ. A reitoria informa que com esse novo corte só há dinheiro para pagar as contas até setembro e que depois disso a universidade pode parar. Para os alunos de graduação, uma das possibilidades é o retorno para o ensino remoto. Esse orçamento, que é o orçamento chamado discricionário, ele é justamente para o pagamento das contas de água, luz e para os contratos de segurança, de limpeza e de manutenção. A partir desse momento pode acontecer um shutdown, uma parada no funcionamento da universidade, porque nós temos 55 mil alunos de graduação, 15 mil na pós-graduação. A UFRJ tem sofrido com perdas orçamentárias nos últimos anos. De 725 milhões de reais em 2012, o valor foi caindo, até chegar a 309 milhões de reais no ano passado. Para o orçamento desse ano, voltou a subir numericamente. Mas, reajustando a inflação do período, os 329 milhões de reais desse ano representam um valor ainda menor que do orçamento de 2021. Com um detalhe, esse ano as atividades voltaram a ser presenciais, o que aumenta os custos com contas de luz e água, por exemplo. A situação também é dramática em outras universidades federais. A UF, a Rural e a Unirio afirmam que os novos cortes também devem inviabilizar o pagamento de fornecedores e de contas das instituições. Já o Cefet diz que sem os valores só tem dinheiro até agosto. Para a reitora da UFRJ, paralisar as atividades trará grandes prejuízos para a graduação e para a pesquisa. Não se consegue formar profissionais altamente qualificados, cidadãos competentes, sem o ensino presencial. É um corte perverso que vai afastar esses estudantes, muitos dos quais ingressaram na universidade sem ingressar. Nós procuramos o Ministério da Educação, mas ainda não tivemos resposta. Edmilson, então, se rolarem mesmo esses cortes, que setor começa a sofrer primeiro, hein? Quem vai sentir? Vamos lá, vamos entender como isso é
tão grave e por isso a sociedade precisa ficar de olho, porque se trata de universidade, se trata de educação, se trata dos filhos de todos nós que vão chegar a uma universidade, se trata do nosso futuro, futuro do país. Primeiro, Mariana, é o que é muito prático, então começa a faltar dinheiro, vai começar a faltar dinheiro para segurança, vai começar a faltar dinheiro para limpeza e manutenção. É mais ou menos como uma cidade, como a casa de todos nós. Começa a ficar tão sujo que fica inviável ter ali algum tipo de atividade, começa a ficar inviável ter educação, aula. É só isso? Então, quando o dinheiro voltar, Edmilson, é só pagar que tudo volta a funcionar? Não, Mariana. Aqui é que é perverso. Aqui é que é criminoso. Então, o que tem lá dentro, gente? Lá dentro de uma universidade, como a Universidade Federal, tem 1.456 laboratórios com todo tipo de pesquisa. E quando você para uma pesquisa, você pode parar a pesquisa, opa, eu retomo essa pesquisa, perdi 15 dias. Você pode perder 1 ano, 2, 10 anos de pesquisa. Então, aqui é que está o nosso futuro. Tem 9 unidades hospitalares lá, tem atendimento à população. Aí sim começa a faltar insumo, começa a faltar esparadrapo, começa a faltar tudo e aí a população sofre. 14 prédios tombados, nós já vimos incêndios em prédios importantes. Sim, falta manutenção já, sem corte. Exatamente, esses são prédios que são caros, precisa de dinheiro, isso é história do Rio de Janeiro, é história do Brasil. É aqui, gente, que é tudo muito criminoso quando se falta dinheiro para uma instituição tão importante como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e é por isso que a sociedade precisa se mobilizar para que isso não aconteça. Obrigada, Edmilson, que volta já. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai mudar de presídio mais uma vez. A Justiça decidiu que ele deve voltar à unidade prisional da PM em Niterói. Vou chamar a Fernanda Grael, ela está ao vivo em São Cristóvão, onde Cabral está atualmente. Oi, Fernanda, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. É isso mesmo, é a 4ª mudança de presídio desde o dia 3 de maio. O ex-governador Sérgio Cabral já esteve em Bangu 1, no quartel dos bombeiros no Maitá, aqui em São Cristóvão, onde está atualmente, e agora volta para a unidade prisional da PM em Niterói. Ontem, desembargadores da 7ª Câmara Criminal decidiram que o ex-governador volta para a unidade da PM, de onde foi transferido no mês passado, quando foram encontradas supostas regalias. Uma vistoria encontrou dinheiro, celulares, lista de compras de restaurantes e até anabolizantes. Na época, a defesa do ex-governador Sérgio Cabral negou que essas coisas fossem dele, negou qualquer tipo de irregularidade. Na decisão de ontem, a Justiça determinou que Cabral fique no presídio da PM até o fim do processo disciplinar, ou seja, até o fim da investigação dessas supostas regalias. O ex-governador é condenado em 22 processos e, somadas, as penas ultrapassam 400 anos de cadeia. Até agora, o Corpo de Bombeiros não recebeu notificação dessa decisão da Justiça de ontem, portanto, não há ainda previsão para essa transferência. Qualquer novidade, a gente volta a chamar, Mariana. Obrigada, Fernanda. E uma operação da Polícia Federal revelou hoje um esquema de extração irregular de areia na Baixada Fluminense. Segundo a PF, a quadrilha era formada por policiais. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em endereços de Belford Roxo e também de Caxias. As investigações começaram em março do ano passado, depois da prisão de 3 pessoas ligadas ao Areal. A partir daí, segundo a PF, começaram a surgir os indícios de corrupção dos policiais que facilitavam ali a extração. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, usurpação, crime ambiental e corrupção ativa. As penas podem chegar a 20 anos de prisão. Várias escolas e uma unidade de saúde fecharam na Cidade de Deus por causa de uma operação da Polícia Militar nessa manhã. Eu vou chamar então o Diego Aidar com as informações ao vivo. Diego, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Operação que acontece desde cedo na Cidade de Deus. Até esse momento, 3 traficantes foram presos. A gente tem as imagens para rodar dessa operação, feitas mais cedo pelo Globocop. Assim que os policiais chegaram, bandidos colocaram fogo em barricadas para dificultar justamente a entrada da polícia. O policial teve que ser bombeiro também, alguns desceram do carro blindado justamente para apagar esse incêndio e conseguir se deslocar pelas comunidades, algo que acontece sempre que a polícia entra. Eles colocam fogo nas barricadas.
A polícia também apreendeu, além dos 3 traficantes presos, a gente tem fotos para rodar, de um material apreendido pela polícia. Os policiais apreenderam rádios, transmissores, equipamento tático militar, dinheiro, telefone celular e também uma moto. Uma moto também foi apreendida. A operação ainda está em andamento, aí sim o material que eu citei agora há pouco. Teve impacto também nas escolas e também em unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Educação informou que 8 unidades escolares ali da região da Cidade de Deus estão em atendimento aí remoto, né, justamente por causa da operação, um protocolo que é sempre acionado quando há esse tipo de movimentação na comunidade. A clínica da família Lorival Francisco de Oliveira não funcionou essa manhã e a clínica da família José Neves e o Centro Municipal de Saúde estão com atendimento à população já com quem tem agendas marcadas para hoje. Já as atividades externas, essas foram suspensas, né, como visitas às famílias. Mariana. Obrigada, Diego. Em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, a polícia prendeu um grupo suspeito de furtar gados. Vamos falar então com a Letícia Gil sobre essa operação. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa operação foi deflagrada pela Delegacia de São Pedro da Aldeia, aqui na região dos Lagos, e contou com o apoio de outras 6 delegacias da região. Os policiais saíram às ruas para cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. O objetivo era combater o furto, o abate e a venda ilegal de gados. Essa investigação ela começou após denúncias que chegaram à Delegacia de São Pedro da Aldeia, informando que havia muitos roubos, muitos furtos de gado em fazendas em São Pedro da Aldeia. E os policiais, então, começaram essas investigações. Agora, como é que os policiais conseguiram identificar os criminosos? É que em uma das ações, um carro usado pela quadrilha atolou. Os bandidos voltaram no dia seguinte à fazenda e que foi alvo dos criminosos. Eles não conseguiram retirar o carro, mas os policiais identificaram a origem do veículo e conseguiram rastrear um dos bandidos. E a partir daí, com escutas telefônicas, os policiais conseguiram identificar os outros integrantes. 18 pessoas foram identificadas, 10 mandados de prisão foram expedidos, 8 foram cumpridos. Agora os policiais estão à procura dos outros envolvidos. Eles vão responder por furto qualificado, concurso de pessoas e também organização criminosa. Mariana, voltamos ao estúdio. Obrigada, Letícia. Bora para o intervalo, que passa bem rapidinho. Na volta, na reintegração de posse de um terreno em Mangaratiba, teve discussão entre o prefeito de Mangaratiba e indígenas. E ainda tem os classificados do Edmilson Ávila, com aquelas oportunidades de emprego para você, e a chance de recomeço para Wilton, que passou 7 meses na rua. Ele ganhou uma passagem e hoje volta para a família. 12h28. Fica aí que eu já volto. 12h32, imagens mostram um homem atirando diversas vezes contra um casal que tinha acabado de sair de uma boate em Campo Grande. O crime aconteceu na segunda-feira. A mulher atingida pelos tiros conseguiu dirigir até o hospital, mas o companheiro dela não resistiu. O crime foi todo gravado por câmeras de segurança. As imagens mostram o casal caminhando tranquilamente em direção ao carro que estava estacionado na rua Luiz Barata, em Campo Grande. Na esquina, um homem de boné aparece entrando na rua. Lucas e Verônica entram no veículo. O homem quebra o vidro traseiro e atira diversas vezes. E depois corre. No carro estavam Lucas Dias dos Cantos, de 28 anos, e Verônica Junqueira, de 27. Mesmo baleada, Verônica conseguiu dirigir por quase 2 quilômetros até o Hospital Municipal Rocha Faria. Lucas foi atingido por 6 tiros. Chegou a ser socorrido, mas morreu. Já Verônica foi baleada 5 vezes, foi operada e o estado de saúde é estável. O crime aconteceu no início da madrugada de segunda-feira, na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram que houve uma confusão dentro de uma boate e que os seguranças tiraram um homem do local. A suspeita é de que esse homem tenha confundido Verônica como uma mulher que estava no tumulto. Tem uma confusão dentro da casa de show. A Verônica e o Lucas estão do outro lado, não tem nada a ver com a confusão. Eles saem antes de acabar a confusão, eles saem. Só que a segurança coloca o rapaz para fora da casa de show. Eu moro próximo aqui, essa boate, e sempre existe tiroteio aqui na frente, confusão. Todo final de semana, assim, um dia pelo menos, 4, 5 horas da manhã, tem a galera dando tiro pra cima.
E dá para escutar barulho de tiro assim nitidamente. Logo quando abriu não era tanto não. Mas agora nos últimos meses, assim, praticamente um final de semana sim, um não. Tem uns tiros comemorativos para cima de manhã. Então assim, ficou uma coisa bem perigosa. O caso está sendo investigado pela delegacia de Campo Grande. O carro onde estava o casal já passou por uma perícia. O delegado responsável pelo caso disse que o suspeito foi identificado e que o pedido de prisão dele feito ontem foi negado pela justiça. A nossa família está indignada com o pedido de prisão que foi negado. A gente espera nesse momento que seja feita justiça, que esse rapaz se entregue e que a justiça aceite o pedido de prisão dele. Então ele pode dar 12 tiros, tirar a vida de um menino de 28 anos, tentar acabar com a vida de uma menina de 28 anos, e isso vai ficar impune, vai ser só mais um. Daqui uns dias ele está matando mais alguém de novo na rua. O corpo de Lucas ainda não foi enterrado. A família espera por um parente que mora no exterior. A London Ginqueria diz que tem como prioridade a segurança dos clientes. Informou que faz revistas na entrada e não permite circulação de armas de fogo e que não pode se responsabilizar por situações que aconteçam na área pública. Diz também que está colaborando com as investigações e sobre os relatos dos moradores, informou que na Estrada dos Monteiros existem outros bares e boates. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que o jovem Bruno Cabral, de 16 anos, foi envenenado com chumbinho pela madrasta. Cíntia Mariano teve a prisão prorrogada por mais 30 dias. A análise do exame no Instituto Médico Legal revelou grânulos em forma de raticida, conhecido como chumbinho, no organismo de Bruno. Ele passou mal depois de almoçar na casa da madrasta. Agora, a Polícia Civil espera o resultado do exame no corpo da irmã de Bruno, Fernanda, que morreu 2 meses antes com os mesmos sintomas de envenenamento. Cíntia Mariano nega as acusações. Meu Deus, 12h36. História. Não é demais. Chegou a hora dos classificados com Edmilson Ávila. Edmilson, então, quais são as vagas de hoje? Tem bastante? Tem, Mariana, tem algumas boas dicas aqui. Lembrando que essa é uma semana mais curta, né? Sim. Sempre tem menos vagas, mas temos boas dicas aqui. Vou começar com um aviso aqui, com um lembrete. Gente, hoje é o último dia das inscrições para o IBGE, Censo 2022. Mas como são muitas vagas, estou sempre lembrando aqui, são 2.380 vagas para o Estado, só aqui na capital, 1.237. Então, recado dado, Mariana. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos que chegaram? Bora. Estou desempregado há 4 anos, estou à procura de um emprego. Ou seja, auxiliar de serviços gerais, porteiro, vigias. Por favor, me dê essa oportunidade que eu estou precisando muito, há 4 anos parado. Sou formada na área da logística e formada na área da segurança privada. Já tem mais de 1 ano, quase 2 anos desempregada, né? À procura de um trabalho, tanto numa área quanto na outra também. E aí? E o rapaz falou ali, auxiliar de serviços gerais, já apareceu aqui direto, Mariana, na comunidade católica Gerando Vidas, que normalmente manda sempre muitas vagas para a gente, mas como essa é uma semana curta, né, com feriadão, apenas 46 vagas, tem auxiliar de serviços gerais, conferente, empacotador e repositor. Mas aqui tem uma outra, olha, Mariana, açaí atacadista. Ei, São Gonçalo, fica esperto aí, olha, em São Gonçalo, 263 vagas. Fiscal de caixa, operador de empilhadeira, inscrições até o dia 31 do próximo mês. Mariana, tem também, olha aqui, o nosso Mapa Emprego. Vamos dar aquele giro bacana? Bora. Vamos lá, Duque de Caxias, auxiliar de serviços gerais, centro, corretor de imóveis. Eu não me canso de dizer que eu acho sempre bacana quando o centro vai aquecendo, vai melhorando. Botafogo, operador de caixa, Penha, auxiliar administrativo e lá em Campo Grande, repositor. Tem curso bacana aqui também, Mariana. Olha essa oportunidade que eu estou trazendo aqui hoje. Olha lá, é um programa de capacitação profissional para jovens. 1.000 vagas, olha, bares, restaurantes, hotéis e eventos, é uma capacitação para isso, moradores da cidade do Rio, gratuito, inscrições até o dia 15/7. E tem também para mulheres, esse aqui é um curso, na verdade vai ter um grande evento, um evento do governo federal e Sebrae, mas nesse evento para mulheres desempregadas aqui, curso para mulheres aí que querem empreender, empreendedorismo, educação financeira, oficina de artesanato, entrada de graça, sábado. Esse é para o sábado, hein, gente? Das 9 às 16
horas. Tem também estágio tem também, Mariana. Vamos lá, classe estágio, que eu gosto sempre de estágio, uma boa porta de entrada, né? Fundação Moody's, com 151 vagas para nível superior, médio, técnico, bolsas chegando aqui até R$2.000. Tem para comunicação social, engenharia e outras vagas também. Sempre quero deixar o nosso endereço, né, Mariana? Manda aí. Aí, ó, se você tem uma vaga aí na sua empresa, manda pra gente, manda aqui, ó, nesse endereço rjtvremprego@g.globo. E se você tá precisando de emprego, aí é o nosso telefone, né, Mariana? 994 24 25 23. Aí você manda um vídeo pra gente e a gente bota aqui o que você tá precisando, as suas qualidades e tudo mais. E onde a gente bota tudo? Lá no G1. g1.com.br/RJ. É só procurar aqui, ó, classificados do Edmilson, todas as vagas estão aí, os links estão sempre juntos para você mandar o seu currículo e tentar sorte aí numa vaga. Obrigada, Edmilson. Até mais, gente. O que eu vou te contar agora é uma história que se repete. As pessoas saem de várias partes do Brasil, chegam até o Rio em busca de oportunidade de trabalho. Aqui, muitas não conseguem se sustentar e acabam nas ruas. Com Wilton foi assim, mas hoje, com a ajuda de uma ONG, ele ganhou a chance de recomeçar. Na correria da cidade, é só olhar com um pouco mais de atenção para as calçadas, embaixo das marquises. Tem gente lá. Na falta de casa, é esse o abrigo possível. E foi aqui que, nos últimos 7 meses, Wilton passou os dias e as noites. Mestre de obras, ele veio do Ceará para o Rio em busca de uma oportunidade. Até consegui no início trabalhar, só que com alguns dias depois eu acabei sendo despachado da obra. Acabei ficando na rua e na rua o pessoal levaram minhas coisas, roubaram meu documento. E na rua não é bom, é frio e a gente sofre muito na rua. Mas esta quarta-feira amanheceu sendo o último dia que o Wilton vai passar nas ruas do Rio. O pouco que tem cabe na sacola e na mochila. O Wilton está embarcando hoje para Goiás, onde vai morar com uma irmã e já tem até promessa de emprego. Esse recomeço só foi possível graças ao trabalho de uma ONG que atua no centro do Rio, ajudando pessoas que estão vivendo nas ruas. Ela identifica as necessidades e contribui com quem quer e precisa viajar, mas não tem condições de comprar uma passagem. E foi assim, no encontro por acaso, que a vida do Wilton ganhou de novo uma esperança. Ele encontrou o Ricardo, que é presidente da ONG Ores, numa das ações no centro do Rio. Ele soube que nós temos esse trabalho também de retorno para sua terra natal. E aí ele veio até nós, nos procurou e eu fui me informar a respeito da necessidade dele, juntamente com os parentes que ele pediu para que eu ligasse. E aí, conversando com a irmã dele, eu vi realmente a necessidade de pedir ajuda para que ele retornasse para sua terra natal. Tá ali lá. Desde novembro do ano passado, a ONG conseguiu ajudar 44 pessoas a sair das ruas. Elas só recebem a passagem de volta para casa depois da garantia de que a família tem como dar abrigo. Ninguém recebe dinheiro. Além do bilhete, elas ganham um kit com água e comida para consumir na viagem. E é assim, pedindo apoio dos amigos e de outros parceiros solidários, que Ricardo ajuda quem quer recomeçar. Eu conto com vocês para me ajudar a tirar o seu Luciano dessa situação de rua. A Ores, que atua há 5 anos, vem tendo mais trabalho desde o começo da pandemia. Não aumentou, ela triplicou, ela aumentou 2, 3 vezes mais. Nós estamos na rua para resgatar, para retirar mesmo essa população da rua e tentar retornar eles para sua terra natal, trazendo dignidade, trazendo um pouco de esperança. O último censo da Prefeitura, em 2020, identificou mais de 7 mil pessoas vivendo nas ruas. 40% vieram de outros estados. 38 receberam ajuda da Prefeitura para voltar para casa em 2022. Esse número será atualizado no segundo semestre deste ano, em um novo censo. Sem a ajuda do poder público, Wilton teve a sorte de encontrar a solidariedade. E a partir de hoje, vai começar uma nova história. Para que as pessoas vejam também que a gente que desceu um pouco pode continuar a história, né? Basta a gente querer. Bom retorno para ele. Vou para o intervalo, que passa voando. Na volta, quem disse que no Rio não faz frio, hein? Quem disse isso? Pelo terceiro dia seguido, o estado do Rio teve a madrugada mais fria do Brasil, tá?
Então, vem dizer isso não. Agora, Guilherme Peixoto vai voltar? Daqui a pouco com mais informações sobre a caixa d'água que tombou em condomínio em Santa Cruz, né, Guilherme? É isso, Mariana. A Defesa Civil interditou o prédio inteiro. São 20 apartamentos. Desse ponto aqui, nem os moradores conseguem passar. Eles trouxeram para fora o que conseguiram, mas agora não conseguem entrar nem para buscar os documentos. Daqui a pouquinho, ao vivo no RJ1, a gente vai conversar com quem se machucou e sobreviveu ao que poderia ter sido uma tragédia. Mariana. Obrigada, Guilherme. 12h44. Fica aí que eu já volto. 12h47, estou de volta e em Mangaratiba, durante uma fiscalização na área do Parque Estadual do Cunhambebe, o prefeito da cidade, Alan Campos da Costa, discutiu com um grupo de indígenas que ocupa o local. Segundo o grupo, o prefeito usou expressões racistas. Depois disso, Alan Campos foi chamado de ladrão. Foram gravados vídeos da reação do prefeito. Quem me chamou de ladrão aqui? Ninguém. O gravado aqui é mentira. Tira a mão dessa daí pra trás. Tira a mão da flecha, irmão. Segura a pressão desses desinfetados aí que são da e porque olha como você fala também, né? Você fala também, velho. Que prefeito é você? Ei, respeito. Que prefeito é você? Nas redes sociais, o grupo Território Cunhambebe Pindorama acusa o prefeito de agredir fisicamente uma indígena e verbalmente com palavras preconceituosas e racistas e afirma que repudia a postura do prefeito. A Prefeitura de Mangaratiba disse que o prefeito Alan Campos da Costa cumpria uma ordem judicial e afirmou que a gravação está cortada e que o prefeito apenas se defendia após ser ameaçado com um arco e flecha e caluniado. Ainda segundo a nota, o prefeito e as equipes checavam uma denúncia de abertura ilegal de uma estrada. A prefeitura declarou que a FUNAI informou que a ocupação não é legitimamente indígena e que a justiça afirma que é uma invasão de cidadãos civis. A prefeitura disse que o grupo está construindo em área de proteção ambiental, que Mangaratiba não tem demarcação de terra indígena e que a atitude dos invasores caracteriza-se como grilagem de terras e todas as medidas judiciais estão sendo tomadas. Nós entramos em contato com a FUNAI, mas ainda não tivemos resposta. Vou voltar a falar sobre o desabamento de uma caixa d'água em Santa Cruz, na Zona Oeste, mas é impressionante. Um prédio inteiro foi interditado, apartamentos e carros ficaram parcialmente destruídos. O Guilherme Peixoto, então, vem chegando de volta para atualizar as últimas informações, né, Guilherme? Pois é, e as histórias que a gente ouve aqui são tristes e impressionantes, Mariana. Como, por exemplo, da Michele, que se feriu. A Michele mora no 2º andar e a cama ficava ali embaixo da janela, bem perto de onde essa caixa d'água caiu. A Michele se machucou, foi atendida hoje cedo pelo Corpo de Bombeiros, depois fez um curativo na Clínica da Família, que fica aqui perto, na comunidade. E como é que foi aquele momento, Michele? Foi um momento desesperador. Eu estava deitada na cama e, de repente, eu ouvi um estalo e, depois do estalo, veio... É como se fosse uma cena de filme, uma cena de horror, entendeu? E veio uma avalanche de água com estilhaços de vidro. E a minha mãe estava na sala, ela começou a gritar e eu levantei correndo. E a água vindo em cima de mim, junto com os estilhaços. Só tive tempo de pegar a minha bolsa e sair com ela para poder a gente sair daquele quadro ali, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, que água era aquela, se estava desabando o apartamento. Você saiu com a roupa do corpo e só essa bolsa conseguiu pegar com alguns documentos. Você já sabe onde vai passar essa noite? Olha, a princípio em casa de parentes, porque é sobre isso também que eu queria falar, que alguém tem que se responsabilizar a respeito do que vão fazer com as famílias. Muita gente tem criança pequena, filho, e R$400 que eles querem dar de aluguel social, a gente não consegue alugar nada, nem uma kitnet. Então, assim, a gente quer saber quem vai se responsabilizar por isso. Obrigado, Michele. Obrigado pela participação ao vivo no RJ1. Antes de devolver para você, Mariana, quero mostrar imagens cedidas com exclusividade, agora há pouco pela Defesa Civil, da vistoria feita no final da manhã no último apartamento desse prédio, justamente o apartamento mais atingido. Pelas imagens internas dá para ver que praticamente nenhuma parede ficou de pé, tudo foi destruído. Situação muito triste para esse morador que também teve que sair de casa e agora está aguardando uma resposta. Mariana. Não há condições dele ficar, né, nesse apartamento do jeito que ficou. Obrigada, Guilherme.
Tetro fez uma operação na rodoviária do Rio e nas ruas ao redor, nessa véspera de feriado, para verificar as condições dos ônibus intermunicipais e coibir o transporte sem autorização. Os fiscais apreenderam um ônibus e 2 carros que faziam transporte irregular. Segundo a fiscalização, eles cobravam entre R$ 12 e R$ 50 para viagem a outras cidades. Dentro da rodoviária, 18 ônibus foram fiscalizados e 1 foi recolhido à garagem porque o elevador de acessibilidade não estava funcionando. A empresa foi multada. Edmilson, de volta, vamos saber como é que está o movimento de saída do Rio? Tem feriadão, né, Mariana? Tem muita gente já seguindo ou não? Não, né? Ah, não. Tem, acho que tem, viu, Mariana? Olha aí, tempo de travessia agora é de 18 minutos, sentido Niterói, para quem vai lá para a região dos lagos, já dá para ver que o movimento começa já a ficar mais intenso. Hoje pela manhã já conversei com o pessoal da ponte, agora há pouco para falar, opa, tá aumentando, então tem uma expectativa aí, sempre a partir das 2 horas, esse movimento deve ficar mais intenso. Então, gente, se você está aí se preparando para viajar, tem essa sorte, vai botar combustível. Gente, bote combustível, tem muito carro que para na ponte por falta de combustível. Então, a partir das 2 horas, aí esse movimento deve ficar muito maior. A expectativa é de 719 mil carros nesse feriadão e hoje é o dia de maior movimento, com 85 mil carros ao longo do dia. Portanto, se você vai ter essa sorte, se prepare. O momento é agora. E ó, devagar e sempre. Tá olho vivo na estrada. Edmilson, bom feriado para você. E volte, né, Mariana? É bom isso feriado mesmo. a todos, hein, gente? Vamos trocar, vamos com a previsão do tempo agora para saber se vale a pena meter o pé na estrada. Vale. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Sempre com um casaquinho na bolsa, mas o feriadão, pelo menos amanhã e sexta-feira, vai ser de sol, viu, gente? Agora, olha o que aconteceu, Mariana Gross, menina, isso daí é Magalhães Bastos. Você pensa uma imagem de Londres, uma imagem de Petrópolis. Não, amor, isso daí é o povo que acordou cedo para poder pegar o trem a Magalhães Bastos. Que névoa é essa? Tava muito forte, imagens feitas hoje cedo pelo Nelson Filho. A umidade estava bem alta e aí, como a temperatura estava bem baixinha hoje de manhã, não teve jeito. A névoa apareceu para quem acordou cedo viu. E, Mariana, amanhã a gente ainda pode ter uma névoazinha, viu? Justamente porque a umidade vai estar mais alta. E aí, é aquilo que o pessoal fala, névoa que baixa, à tarde o sol aparece. Tanto que o sol está aparecendo finalmente, depois de alguns dias de tempo super fechado. Agora, além da névoa... Ai, só de você falar dessa notícia, já tô com frio. Já gente, tô, olha, arrepiada. Você que está aí assistindo a RJTV e você pensa, eu quero sentir frio, eu quero temperaturas negativas, meu amor, Rio de Janeiro te serve todas as coisas. Sim, ok? verdade. Respeita o nosso estado, pelo amor de Deus. Pelo 3º dia seguido, Mariana Gross, nós somos o lugar mais frio de todo o Brasil. Olha aí. Ok? Do Campos do Jordão. O que é Campos do Jordão? Não é nada. Perto nós de batemos nessa última madrugada menos 5,1, meu amigo, minha amiga, respeita, viu? Só pra gente ter uma ideia, Mariana, nas últimas 3 madrugadas, estivemos, menos 2,7, menos 7,8 ontem e essa última madrugada, menos 5,5. Ontem, inclusive, que a gente bateu esse menos 7,8, foi na estação do IMET, porque teve outra estação que o pessoal ali registrou menos 11,3. Meu Deus do céu, isso no Rio de Janeiro, estado do Rio, mas é Rio, vai, gente. Agora, só pra gente ter uma noção, isso, gente, foi no Parque Nacional do Itatiaia. O Parque Nacional do Itatiaia, ele abrange uma parte do estado do Rio de Janeiro e uma parte de Minas. E olha essas imagens que o pessoal fez, essas imagens que o diretor do parque, Luiz Aragão, mandou pra gente. A água dentro da mangueira Mariana Gross estava congelada de tanto frio. Deram canudinhos de gelo, olha aí. Praticamente isso. Só pra gente ter uma noção, essa imagem especificamente foi feita nessa parte aqui de Minas, de Itamonte. Mas, gente, estava frio pra caramba lá em cima. Então, independente de ser o cantinho de Minas, o cantinho do Rio, tava uma friaca danada. E por falar nessa área aqui do sul do estado, onde está o Parque Nacional do Itatiaia, bora pra lá, Mari? Vamos. Fala com Giovanni Rossini ao vivo, que está num lugar belíssimo do nosso estado, Visconde de Mauá, devidamente agasalhado. Quantas camisas, Giovanni? Boa tarde para você. Oi, Priscila, Mariana, boa tarde para vocês, uma ótima tarde a todos. Já rolou aqui aquele efeito cebola, fui tirando os casacos aos poucos, né, até porque o sol apareceu. Aqui em Mauá, 1.300 metros de altitude, temperatura agora 13, 14 graus, a máxima não passa dos 17. E olha, os cariocas gostam de frio, sabe por quê? A vila já está lotada, muitos carros e a maior parte
vêm do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, muitos turistas também da Baixada Fluminense. Aí realmente lá no parque, onde tem esse cenário congelante, aliás, ontem foi uma data muito importante, né? O parque completou 85 anos, é o primeiro parque nacional do país, abaixo de zero. Hoje, novamente, também muita gente sobe a serra para poder acompanhar essa friaca toda. O feriado de Corpus Christi, que aqui é conhecido como feriado de ouro, afinal, são 4 dias, alta estação, tá frio, então a taxa de ocupação deve chegar aí com certeza a 100%. E a gente está, claro, aqui acompanhando. Priscila já trabalhou por aqui, sabe que tem pauta que é batata na época do frio. Visconde de Mauá e também o Pico das Agulhas Negras. Não é isso, Priscila? Foi aquele lanchinho antes de voltar aí para a sede da TV Rio Sul, né, não, Giovanni? Muito obrigada, boa tarde para você. Agora, Mariana Gross, diga onde você vai, que o espanador do RJ1 vai varrendo, meu amor, está varrendo as nuvens que estavam aqui em cima do nosso estado. Tem bem menos É hoje. por isso que o céu está mais aberto, vai continuar assim até sexta-feira, gente. Por quê? O feriadão vai ter de tudo um pouco. Para você que quer, não vou dizer calor não, tá, gente? Mas uma temperatura mais alta, até sexta-feira vai ter 29 graus de máxima, sem previsão de chuva, de acordo com os nossos meteorologistas. Chega no sábado uma nova frente fria, o negócio já começa a mudar, porque de sábado para domingo a gente já pode ter chuva forte. Domingo, Mariana Gross, ó, a gente já cai para 22 graus, vai terminar o feriadão naquela coisa meio debaixo do cobertor, maratonando série. Eu já tô. Não precisa nem chegar domingo, já tô embaixo do cobertor a qualquer momento. Eu tô de plantão, então vambora. Priscila, bom plantão pra nós. Eu também tô de volta amanhã ao meio-dia, a gente se encontra. Boa tarde pra você. Tchau, gente.